Olá pessoal, sejam bem-vindos. Na aula de hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre a primeira lei da termodinâmica, que é justamente aquela que vai dar o balanço energético do gás, ou seja, aquela que vai definir como é que se comporta a quantidade de calor, a realização de trabalho e a variação da energia interna de um gás. Ok? Então a primeira lei, só para a gente lembrar, é uma reafirmação do princípio da conservação de energia aplicada em processos termodinâmicos. Falar em processos, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre as transformações gasosas dentro desse contexto da primeira lei da termodinâmica. Então vamos lá para o quadro para a gente ver como é que isso aí vai ficar. Vem comigo. Bom, vamos começar então analisando a primeira lei da termodinâmica conforme as transformações que um gás pode ter. Então a primeira avaliação que a gente vai fazer, a primeira transformação que nós vamos considerar é a transformação isotérmica, que é aquela transformação onde não há variação da temperatura. Nesse caso, como a temperatura, como a energia interna é função da temperatura, não havendo variação de temperatura, não há variação de energia interna e, portanto, a quantidade de calor trocada é igual ao trabalho. Ok? Então, basta que a gente pegue nessa equação aqui e leve o ΔU para zero. A segunda transformação que nós temos é a transformação isobárica. Então, a transformação isobárica que vai dar aquela equação que a gente está utilizando para calcular o trabalho realizado por um gás, ou seja, trabalho igual a pressão quando ela não varia, ou seja, a transformação isobárica, a pressão não varia, vezes a variação do volume, ok? A terceira transformação é a isométrica, ou seja, o volume não muda, o volume não varia e, portanto, o sistema não realiza nem recebe trabalho, ou seja, a quantidade de trabalho trocada é zero, portanto, se eu colocar zero aqui no trabalho, eu vou ter que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor que o gás está trocando, ou seja, se eu fornecer calor, a variação da energia interna vai ser positiva, se o gás ceder calor, a variação de energia interna vai ser negativa. E a quarta e última transformação que a gente tem é a transformação adiabática, onde não há troca de calor entre o sistema e o meio, ou seja, não tendo troca de calor, a quantidade de calor é igual a zero, então eu tenho que a variação de energia interna é igual a menos trabalho. Ou seja, eu tenho aqui uma interconversão entre energia interna e trabalho. Para o gás realizar trabalho, ele vai diminuir a energia interna do gás, e se o meio realizar trabalho sobre o gás, a energia interna vai aumentar. Então, vai haver uma interconversão aqui entre a energia interna, a variação da energia interna e o trabalho realizado ou sofrido pelo gás. Então, vamos ver como é que se aplica isso nos exercícios. Nosso primeiro exemplo de aplicação é um exercício lá da PUC Minas, do vestibular da PUC Minas, em uma transformação adiabática. O que eu tenho que lembrar? Que na transformação adiabática a quantidade de calor trocada é igual a zero, portanto ΔU igual a menos trabalho. Ou o trabalho é igual a menos ΔU. Ok? Depende de quem está realizando o trabalho. Quando o gás realiza trabalho, a energia interna diminui. No caso, quando o gás recebe trabalho, então a variação da energia interna ela aumenta. Okay? Então vai depender de quem está realizando o trabalho. O trabalho realizado por um sistema gasoso é proporcional não, sempre igual à energia interna no final do sistema, não. Aqui a gente está falando de variação de energia interna. Sempre nulo, só vai ser nulo se for isométrica. Igual em valor absoluto a variação da energia interna. Então, variação da energia interna e o trabalho vão ser interconvertidos quando a transformação for adiabática. O segundo exemplo, numa expansão isobárica, sob pressão constante, o trabalho realizado por um gás é tanto maior quanto, então vamos lá, trabalho na isobárica, pressão vezes ΔV. Então, quanto maior a pressão e maior a variação de volume, maior o trabalho realizado. Então, eu tenho que procurar justamente isso para responder esse teste. Então, vou riscar onde tem menor, só para a gente fazer aqui uma análise sobre essas grandezas envolvidas.
será tanto maior quanto maior for a pressão e a variação de volume. Ok? Pressão, quanto maior a pressão e maior o volume, não é o volume, né? A variação de volume que a gente está procurando, a maior pressão e menor volume. Não, o que a gente está vendo é a pressão e a variação de volume. Então, a alternativa correta, letra A. Um gás perfeito, nosso exemplo 3, sofre uma expansão isotérmica. O que eu tenho que lembrar da isotérmica? Que a temperatura ela é constante. Então, temperatura constante. Portanto, eu tenho que a variação da energia interna é igual a zero. Então, se eu pegar lá ΔU igual a Q menos trabalho, então o trabalho é igual à quantidade de calor trocada pelo gás. Então, ele recebe 250 joules em forma de calor. Então, a quantidade de calor aqui recebida é 250 joules. Qual o trabalho realizado pelo gás? O trabalho realizado pelo gás é igual à quantidade de calor trocada, ou recebida nesse caso, 250 joules. E qual a variação da energia interna? A variação da energia interna é igual a zero, porque eu estou numa transformação isotérmica, ou seja, a temperatura é constante, ela não muda. Como a temperatura não muda, a variação da energia interna do gás também não muda, é igual a zero. Bom, falar um pouquinho sobre a transformação cíclica. Nós falamos sobre as 4 transformações do gás: isométrica, isotérmica, isobárica e adiabática. Faltou falar da transformação cíclica, que é aquela na qual uma massa de gás sofre uma série de transformações e ao final dessas transformações ela volta para o estado inicial de pressão, volume e temperatura, ou seja, ela começa aqui no A, faz uma série de transformações, nesse caso 4, e volta para o ponto A, ou seja, ela volta para o estado inicial e ela se repete, por isso que ela é cíclica, né? Então aqui algumas observações do ciclo: o estado final é igual ao estado inicial, portanto a variação da energia interna é nula, ok? Já que eu começo em A, termino em A e a temperatura não muda, né? Então a variação da energia interna no ciclo ela é nula. Se eu considerar cada transformação, eu vou ter variação de energia, de temperatura e portanto de energia interna. Então ao longo do ciclo há variação de energia interna. Não há variação de energia interna no ciclo completo, porque o estado inicial e final do gás são iguais, são coincidentes. Na transformação cíclica, há equivalência entre calor total trocado e o trabalho realizado, ou seja, já que ΔU é igual a zero, então o trabalho é igual à quantidade de calor. Esse ciclo ele pode girar no sentido horário, como essa imagem do lado esquerdo, né? Quando isso acontece, essa quantidade de calor aqui calculada, essa quantidade de trabalho calculada por essa área, ela é positiva, né? Então eu vou dizer que no ciclo horário o calor é convertido em trabalho. O trabalho é positivo, então eu vou converter calor em trabalho. Isso aqui é a nossa máquina térmica que nós veremos na segunda lei da termodinâmica. Já a imagem do lado direito, as setas apontam no sentido anti-horário. Então essa área calculada aqui me dá o trabalho e esse trabalho, nesse caso aqui, é negativo. Aqui ele é positivo. Nesse caso aqui o trabalho é negativo. Então no ciclo anti-horário há uma conversão de trabalho em calor. Ok? Então horário, calor em trabalho, anti-horário, trabalho em calor. Máquina térmica, máquina frigorífica, conforme veremos na segunda lei da termodinâmica. Como é que fica a aplicação então? Um sistema termodinâmico constituído de certa massa de gás perfeito realiza durante 20 segundos 100 ciclos ABCDA, ou seja, uma transformação cíclica, ok? O trabalho realizado aqui vai ser essa área dessa figura aqui no meio, ok? Então vou calcular essa área. Então o trabalho aqui vai ser igual à área. Isso aqui é um quadrado, né? Não é um retângulo, né? Eu tenho aqui um lado, esse lado vale 1 e esse lado vale 2. Então a área vai ser 1 vezes 2, que vai dar 2. Eu tenho aqui 10 à quinta, aqui eu não tenho nada, então vai ser 2 vezes 10 à quinta joule, ok? Então, o trabalho realizado por esse gás nessa transformação de A, B, C, D, A é igual a 2 vezes 10 à quinta joules.
Ele quer saber a potência desse sistema. Então, só a gente lembrar que potência é o trabalho dividido pelo tempo. Então, ele realizou aqui um trabalho de 2 vezes 10 à quinta. Vou dividir pelo tempo, né? 20 segundos, tá aqui. Só que o ciclo, esse tempo, ele não foi tomado por um ciclo só, foram 100 ciclos. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 100. Então, eu tenho a cada ciclo um trabalho de 2 vezes 10 à quinta. Eu vou realizar 100 ciclos em 20 segundos, ok? Então, essa potência vai ser igual a quanto? Se eu dividir esse 100 por 20, aqui vai dar 5. Então, essa potência vai ser igual a 2 vezes 5, 10, vezes 10 à quinta, ou seja, eu tenho 1 vezes 10 à sexta watts nessa máquina, nesse sistema termodinâmico cíclico, conforme o enunciado do nosso exercício. Então, qual a potência desse sistema? 1 vezes 10 à sexta watts, ou 1 megawatts, ok? Letra B, a conversão de trabalho em calor? Sim, né? Esse ciclo é um ciclo horário. Então, vou justificar, pois o ciclo é horário. Bom, pessoal, então essa foi nossa aula sobre a primeira lei da termodinâmica, a terceira parte dela, né? A gente começou a falar disso já faz um tempinho, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa. Um abraço e até a próxima.